Carlos Alves, professor de Filosofia e também com trabalho realizado no âmbito da democracia participativa. Espero que gostem. Dizer também que ainda temos bilhetes disponíveis para os 2 espetáculos que faltam. Terça-feira, o espetáculo de marionetes, a Palavra, o Triunfo da Palavra, peço desculpa, da Companhia La Fontana, e também na quinta-feira o concerto de Pedro Joia, e fechamos no dia 1 de maio com uma última talk com 3 oradores, Vítor Valenciano, David Santos e Paulo Pires. Portanto, vamos, Carlos. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, Rafael. Antes de mais, boa tarde a todos e a todas por estarem aqui, só mesmo vocês para estarem aqui num domingo à tarde. Muito obrigado, fico muito agradecidos. Vamos tentar desenvolver aqui e falar um bocadinho sobre algo que é muito importante, que é a cultura, e na sua relação direta ou indireta com a política. Esclareço já à partida que vou cometer um preconceito, e é um preconceito assumido, que é a convicção pessoal de que a educação nunca é demais e que a cultura nunca é suficiente. E é essa a minha convicção, que vai ser um preconceito que vai assentar numa discriminação positiva relativamente àquilo que deve ser uma relação profícua entre a política e a cultura. O que eu vou tentar perceber e analisar convosco é que tipo de relação é que deve existir, porque essa relação nem sempre é pacífica, é uma relação que é mutuamente, às vezes, não digo de agressão, mas de chamar a atenção para aquilo que está bem e aquilo que deveria ser o ideal, e é isso que me vou esforçar. Sendo que vou começar com uma citação de alguém que não vou identificar, se calhar aqui algumas pessoas depois vão reconhecer à partida, mas eu não vou dizer logo o nome, e vou só ler um excerto de um livro que é o Memoiren, que é uma autobiografia, e que diz o seguinte: não me é fácil virar as costas ao presente e mergulhar no passado, tentando compreender a minha vida em toda a sua estranheza. Sinto-me como se tivesse vivido muitas vidas, experimentado os altos e baixos de cada uma delas, como as vagas do oceano, sem nunca ter descanso. Através dos anos procurei sempre o invulgar, o maravilhoso, os mistérios no coração da vida. Não sei se reconheceram estes traços biográficos que eu acabei aqui de vos ler, mas posso-vos dizer que é um dos maiores génios das artes. É uma senhora chamada Leni Riefenstahl. E é alguém que os que estão aqui do cinema se calhar já ouviram falar, porque é uma grande cineasta, mas é uma cineasta bastante polémica, até para mim, que só cometo os preconceitos de valorização da educação e da cultura, porque ela é cineasta de Hitler, e foi ela que filmou o ideário e a vontade de poder nazi. E é uma autora, uma cineasta com uma grande capacidade de documentação daquilo que foi a obra do mais negro da história da humanidade, que é o ideário nazi. Eu devo-vos dizer que o primeiro contacto que tive com esta cineasta foi através de uma amiga minha, quando eu estava no primeiro ano da licenciatura, que era daquelas pessoas, a mais pacifista das pacifistas que vocês possam imaginar, e que houve um ciclo dedicado à Leni Riefenstahl na Cinemateca em Lisboa, e ela foi ver, por curiosidade académica, porque não conhecia a obra da Leni Riefenstahl. E houve uma altura que começou a ficar assustada com ela própria, porque quase que tinha vontade, num impulso, de se levantar e fazer a saudação nazi. Ela que é uma pacifista e uma democrata, e que sempre foi contra aquilo que representa a ideologia nazi. É que a obra da Leni Riefenstahl tem muita força, e é uma documentação fantástica, e ela fez um trabalho magnífico, a verdade é essa, nesse inventário daquilo que é a obra negra, terrível, nesse legado que foi aquilo que Adolf Hitler fez, e que se chama, e para sempre será, o Holocausto nazi. E é aqui que começa o nosso questionamento. Que tipo de intervenção é que o artista deve ter, se é que deve ter? E eu estou a ligar muito à questão da arte em concreto, porque a resposta está aí nesse cartaz à vossa frente, que é o Festival Políticas à Parte. E é um Políticas à Parte porque é um bocadinho o trocadilho com a arte, que faz parte da cultura. Aliás, se calhar poderia ter começado por aí, não é? Porque a cultura é um chapéu sobre o qual estão uma série de
áreas, a educação, que eu já falei, mas também a economia, o associativismo, nós temos o CRDA e tantas outras. O que está aqui em causa é que tipo de relação é que deve estar presente, até onde é que o artista pode e deve ir. Porque, se calhar alguns já leram este livro, é um livro magnífico do nosso Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, que vocês têm aqui neste Memorial do Convento, é precisamente um retrato, uma radiografia daquilo que é um certo tempo e as relações sociais desse tempo e uma análise desse tempo de alguém que está conectado ideologicamente do ponto de vista político. Mas eu tenho aqui outro livro que é ainda mais político do que este. E que é este. A Bíblia, que é um livro extremamente político também. Portanto, estes livros, um escrito por um grande escritor, Prémio Nobel, outro que não, são documentos políticos. E até onde é que a cultura pode ir nessa intervenção? Até que ponto é que deve ir nessa intervenção? E é isso que eu vos vou falar aqui. Há uma série de questões que eu vos vou levantar, porque dei-vos um exemplo da Leni Riefenstahl, que ficou ao serviço de uma ideologia terrível, e peço desculpa pela falta de neutralidade, mas para mim é terrível. Mas há intervenção muito grande, que eu vou falar aqui ao longo do tempo que eu aqui estiver, que está presente na música, que está presente nos murais, na literatura, em tantas outras atividades artísticas, também no cinema, como é evidente. Só falei aqui na Leni Riefenstahl porque é uma intervenção que ela fez que pode ser eventualmente questionável e que nos põe a refletir sobre qual é que é o papel dessa mesma arte. Mas deve a arte estar ao serviço da política? Eu, com a idade, confesso-vos, cada vez mais vejo necessidade e defendo enunciados disjuntivos. Ou isto, ou isto. Uma visão completamente dicotómica, de construção de muros. Eu acho sempre que quem constrói os muros perdeu uma ótima oportunidade de pegar nessas pedras e construir pontes. E é essa a minha visão da relação entre a política e a arte e a cultura. Nunca é demais investir na cultura. Políticas à parte, vão passar 244 milhões do PRR, não é, do Plano de Recuperação e Resiliência, diretamente para a cultura. 1% daquilo que estava destinado às obras públicas vai ser para a aquisição de obras artísticas. Fantástico, é suficiente? Porventura não. Estamos a tratar, e já tratámos, e já está aí, o estatuto daquele que é quem trabalha nas artes, o trabalhador das artes, da cultura. É perfeito? Não. Há quem diga que, se calhar, aquilo que se conseguiu daquilo que é a garantia social é pouco relativamente ao que se exige a esses profissionais da cultura. Mas faz-se alguma coisa. Portanto, há essa relação de proximidade. A verdade é que as autarquias, o poder local, é empregador dos artistas. Ainda na sexta-feira temos aqui o GP Simões, que era alguém, penso até, Rafael, corrijo-me se eu estou enganado, que deu já aqui o primeiro concerto de há muito tempo a esta parte. E foi por intermédio do município que ele esteve aqui. Portanto, a arte tudo é político. Aliás, o próprio GP Simões, aqui em cima deste palco, disse uma coisa engraçada, que até uma cantiga de amor é uma cantiga de protesto, não é? Mais não seja pela maneira como a mulher pegou na roupa do marido quando se zangou com ele e tirou tudo pela janela, não é? E depois ele fez uma cantiga sobre isso. Portanto, a arte está aí, a relação, e é uma relação que eu acho que não deve ser dicotómica, como eu estava a dizer, deve ser de pontes e deve ser de relacionamento profícuo entre ambas as partes. Porque será que a arte deve ser destituída de qualquer tipo de relacionamento com o seu tempo? A verdade é que a arte é uma fotografia do zeitgeist do momento em que nós vivemos. Não é? Há um engajamento político que é relevante, porque senão é gratuita, eventualmente. Mas é aí que começa precisamente esse questionamento, que há pessoas que não concordariam comigo e acham que uma coisa é a política e a cultura, por um lado, está num domínio completamente separado. Eu acho que, e peço desculpa pelo acho, porque estamos num domínio do achismo, toda a gente acha alguma coisa, mas eu até pela força da minha profissão, que é ser professor, antes de outra coisa qualquer, antes de mais, acho que tem que haver políticas estruturais da cultura e essas políticas estruturais têm que estar relacionadas com a educação. Porque senão passamos a oportunidade de falar do que estamos hoje a celebrar, por exemplo, que é o 25 de Abril, que para muitas pessoas é um dado consumado, adquirido e que não precisa de ser construído
diariamente e sempre, como disse aqui hoje também nesta mesma sala, no Capitão de Abril. E isso faz pela educação e pela valorização da cultura. E a cultura permite essa intervenção e esse eternizar da memória daquilo que foi o passado, mas continua a fazer, ter importância naquilo que é a construção do nosso presente. A cultura tem essa capacidade de nos dar tudo isso. É claro que às vezes as pessoas confundem politização com partidarização. Não é? Uma coisa são os partidos, outra coisa é a política. E a política está aqui. Vocês, ao dirigirem-se a esta sala, isso é um ato político de quem valoriza e acha que a cultura é importante e prefere estar aqui do que estar em casa inativo e a não participar civicamente naquilo que é o apuramento e uma reflexão, uma discussão, porque eu também vos vou dar a palavra daquilo que é a cultura e como é que ela se deve relacionar com a política. É claro que também temos os maus exemplos, é verdade, um aproveitamento de certos políticos para fazer passar uma certa mensagem, seja nas alturas de campanhas eleitorais, por exemplo, ou para valorizarem aquilo que é a sua imagem, de estarem conectados com os intelectuais, com os músicos, como também fazem com o desporto, que também é cultura. Também temos isso tudo, mas a verdade é que é precisamente, e é um ponto de vista, como estão a ver, é ideológico, eu estou a defender um ponto de vista, tem que haver uma ponte em todas essas áreas. O que é que preferiam? Uma política sem uma visão cultural, sem uma ligação com a cultura? Parece-me completamente errado, na minha opinião. E é isso que eu vos trago aqui para falar. Há muitas questões, vou também ouvir as vossas. Eu, na altura, fiz uma sinopse a propósito do Festival Políticas à Parte, que é isso, que é um espaço de valorização da discussão e da apresentação daquilo que é uma visão dessa mesma política, que não lhe pretende salvar a face, mas que pretende discuti-la, refletir sobre ela e apresentar nas mais variadas formas, de uma forma completamente multidisciplinar, através de espetáculos, do teatro, da música, mas também da fotografia, que tem ali uma exposição de fotografia no Centro Cultural de Malgado, na Galeria, que também se celebra o 25 de Abril. Tudo isso que nos leva, se calhar, a uma maior proximidade também dessa mesma política, percebendo que ela faz parte da nossa vida. E que não podemos fugir a ela porque nós somos seres gregários, vivemos em sociedades organizadas e é essas relações políticas que fazem todo o sentido e que são constitutivas daquilo que é o ser humano, é idiosincrático, portanto não podemos fugir a isso. E a própria arte e política, essa expressão, não é algo que genericamente quer dizer muita coisa e quer acima de tudo dizer um caminho comum. Porque quando há os puristas que acham que uma coisa é a política e outra coisa é as artes e a cultura em geral, eu pergunto-lhes, é uma pergunta retórica para já, mas quem pagou, digam-me quem é que pagou a fatura do Renascimento? Se não foram também os políticos, se também não foram, não foi a política, se não foram os Médicis. E ainda bem que o fizeram, que foram patronos das artes, e esses mecenas têm estado sempre presentes ao longo da história da cultura e das artes. E depois também outra questão, que é algo que é caro também para mim, e que eu vou formular como pergunta, mas para mim não é uma pergunta, é uma certeza. Investir nas artes e investir na cultura não é, digam-me, investir na democracia? Eu penso que sim. Temos que criar cidadãos críticos. E essa cidadania crítica, interventiva, é uma cidadania que tem que ser alimentada com cultura e educação. Eu abri a minha apresentação com a Leni Riefenstahl, que está ligada ao nazi, à ideologia nazi. Tínhamos um senhor que dizia: quando me falam de cultura, puxo da pistola. E era o ministro da propaganda nazi. Ou então também tínhamos outro, dentro da mesma ideologia, que dizia: que sorte tem um governante ter um povo que não pensa. E era Hitler. Portanto, nós não queremos ter um povo que não pensa, muito pelo contrário. Um povo que pensa é um povo que critica, é um povo que exige e exige aos seus governantes. E é por isso que a cultura tem que estar sempre ligada à política, porque é pela cultura e pela educação que nós nos tornamos cidadãos mais exigentes, sempre mais e mais exigentes, cidadãos críticos. E é isso que a cultura permite. Será que ela deve ter essa visão propagandística? Não sei se conhecem o nome, mas há um grande artista e ativista, Shirley Ferry, que, desta maneira, se calhar muitos de vós não conhecem, só alguns, mas foi o artista que fez o cartaz de Barack Obama. Aquele cartaz Hope foi feito por este artista, que já esteve entre nós, curiosamente. Ele já foi preso 18 vezes, para já, e tem essa capacidade. É um cartaz magnífico que deu esperança à América, que deu esperança ao mundo, que posteriormente depois foi retirada, mas que está a entrar outra vez nos eixos. Ele esteve cá, temos algum trabalho em termos de arte urbana em Lisboa,
na Graça e nas Amoreiras, com participação também de um artista ligado à arte urbana, que é o nosso Alexandre Farto, o Vils, esse é mais um exemplo da ligação entre a política e as artes. Mas há mais, eu tenho um bocadinho a obsessão das listas. Uma vez vi um filme que foi o High Fidelity, o Alta Fidelidade, e fiquei a achar que as listas é uma coisa ótima, e fiz aqui uma lista completamente subjetiva e com a qual vocês não vão concordar. Mas da ligação das artes e da política e da música. Hoje tivemos aqui já um momento musical com músicas emblemáticas do nosso 25 de Abril, mas a cultura e a cantiga é uma arma, não é? Já disseram, e nós tivemos muita gente a cantar e a transformar e a materializar, porque a música pode ser a banda sonora, e nós sabemos isso muito bem, portugueses, pode ser a banda sonora até de uma revolução. E tivemos o Adriano Correia de Oliveira, a banda do Casaca, a Brigada Vítor Jara, o nosso Carlos do Carmo, que deixou-nos há algum tempo, ainda não muito, o Fausto, o Fernando Tordo, o Francisco Panhais, o GAC, o Janita Salomé, que está a viver agora aqui perto, está aqui a viver em São Quintino, o José Afonso, o grande José Afonso, também o José Barota Moura, o grande, desculpa a preferência, José Mário Branco, o grande José Mário Branco, o Luís Sila, o Manuel Freire, o Mário Mata, o Sérgio Godinho, o Vitorino, o José Jorge Letria. Isto entre nós, mas também internacionalmente, temos gente como a Billie Holiday a cantar em 1939 o Strange Fruit. Digam-me se não é uma música política e se a ligação da arte e da política não está ali clara. O Woody Guthrie em 1944 com o This Land Is Your Land. O Bob Dylan, para aqueles que tiverem mais idade, conhecem o grande Bob Dylan, mas eu também. E eu alguns dias parece que nasci ontem, mas gosto muito do Bob Dylan. Em 1963 a cantar o Masters of War, o James Brown a cantar orgulhosamente Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, quando não se podia ainda dizer isto, em 1968. Crosby, Still, Nash Young, Ohio, em 1970, o Robert Wyatt, Shipbuilding, em 82. Depois, mais na altura do punk e New Age, os Specials a gritar Free Nelson Mandela, estávamos em 1984. Depois, para os que gostam mais de hip-hop, os Public Enemy, Fight the Power, em 1989, o Kendrick Lamar, mais recentemente, All Right, em 2015. E depois uma lista que nós temos, eu fiz aqui alguma, altamente subjetiva, entre nós, o que faz falta do Zeca Afonso, a Confederação GAC, que logo no primeiro verso dizia: eu vi este povo a lutar para a sua exploração acabar. Primeira frase, acho que diz muito, não é? Mas a liberdade do Sérgio Godinho, nós ouvimos paz, pão, habitação, saúde e educação, e começamos, pelo menos as pessoas mais de esquerda, se calhar, começa logo o pezinho a bater, não é? A Pedra Filosofal, a Tourada do Fernando Tordo, Se Tu Fores Ver o Mar, Rosalinda do Fausto, uma música que eu gosto particularmente, o FMI do José Mário Branco, eu tive o prazer de ver ao vivo, uma vez ele a tocar só com a viola e foi um dos momentos maiores da minha vida. Depois do punk português, a repressão policial dos pesticidas. Depois, também recentemente, o Parva que Sou, que se tornou um hino durante a crise económica de 2008 e em diante, na governação Passos Coelho, que tornou-se emblemático de uma geração, não é? Com toda aquela movimentação popular que saiu à rua, com o que se lixa Troika e movimentos sociais, como os Precários Inflexíveis. O Parva que Sou passou a ser uma música panfleto do que se sentia naquela geração, e do nosso hip-hop português, o Valete também. Portanto, acho que é clara aqui nesta parte, nas músicas de protesto, esta ligação direta entre a cultura, entre a arte e a política, e ainda bem. Mas nós também temos outras, dentro da arte urbana, nós portugueses, algo que também nos deve orgulhar muito, os murais, os nossos murais, ainda no verão quente, e depois os momentos a seguir, que eram autênticas montras de reivindicação de direitos, direitos de outra maneira, que são aqueles direitos de reivindicação coletiva, não são aquela luta individual, egoísta, em que as pessoas se lembram dos direitos, mas se esquecem dos deveres. Não é essa. É outra, aquela coletiva, que era uma luta constante, diária, por aquilo que era um ideal de sonho até, e poético, de construir uma sociedade melhor. E isso ficava nas paredes do país, nomeadamente em Lisboa. Depois foram desaparecendo um pouco por toda a parte, para agora ganharem uma nova dimensão com o grafite,
que nós também temos e que deixa essa mensagem novamente de uma forma mais revitalizada, uma espécie de um upgrade, mas que também está aí. Eu sou suspeito porque gosto muito de arte urbana, alguns nomes particularmente, gosto muito de Banksy. Banksy, para quem conhece, sabe que luta muito por aquilo, de uma forma simbólica, de uma imagética, por aquilo que é a liberdade também, à sua maneira. E depois a sátira política. Nós também somos um país que tem essa tradição, nomeadamente do cartoon, não é? do Augusto Cid, do António, do Vasco Gregal também, do André Carrilho, e depois também para os mais antigos, o José Vilhena, com a sua gaiola aberta também, não é? Que era uma gaiola aberta para a liberdade e para a crítica e para a sátira. E antes também o Rafael Bordal Pinheiro, não é? Que ainda hoje faz parte do nosso imaginário, mas não seja pelo Zé Povinho, não é? Daquela tipologia que de alguma maneira representa aquilo que é uma certa maneira de estar dos portugueses, quando tudo corre mal. Não vou fazer o gesto porque vocês sabem qual é que ele é, não é? Portanto, eu acho que estes são exemplos que, de alguma maneira, nos vão dando um bocadinho aquilo que é a minha convicção. Portanto, eu estou a ser completamente tendencioso, como vocês estão a ver. Eu acho que a ligação é tão fácil de estabelecer entre a cultura e a arte que me parece desnecessário estar aqui a justificar essa relação, porque ela é natural. Que tipo de relação é que deve ter? A arte tendencialmente é antissistema, mas também é o rastilho revolucionário, não é? Portanto, é sátira, é o apontar e criticar e caricaturar o político e o agente de poder, e sempre foi assim. Mas será que só tem essa função, ou tem a função também de ilustração, ou que tipo de função é que deve ter? Eu acho que ela esvaziá-la desta dimensão é dar-lhe uma dimensão mais gratuita. Agora, uma coisa é ser um elemento de reflexão, outra coisa é ser um elemento de endoutrinação. Isso são coisas completamente diferentes. Agora, até outra questão também muito importante, as questões são muitas. Qual é que deve ser a relação do ponto de vista da atribuição dos subsídios aos artistas? Porque estamos em pandemia, certo? E isso, as regras têm que mudar, porque se há área que foi sacrificada, foi a área da cultura. E depois, ironicamente, se há área que se demonstrou vital no sentido da nossa sobrevivência, foi precisamente a cultura. Foi ela que, quando estávamos confinados, nos fez companhia, os seus livros, a sua música, os seus comentários, as suas séries, e que deixou claro que temos que investir sempre mais e mais e mais na cultura. Que tipo de cultura? Estamos aqui, estamos em Arruda, estamos num concelho que está às portas de Lisboa, como nós nos orgulhamos de dizer, que está no Oeste, mas tem algo que também é seu. Para mim, a aposta também deve ser naquilo que é diferenciador e do diferenciador local. Não temos que ir a reboque daquilo que é o externo. O endógeno, o que é nosso, também é e é sempre diferenciador. E nós, portugueses, temos muito o complexo de cultura, era sempre uma cultura estrangeirada, não é? É uma coisa da história até. E a verdade é que, um exemplo muito prático, se pegarmos na música, todos os projetos portugueses que tiveram sucesso no estrangeiro, eram aqueles que tinham uma lógica, uma dimensão que era nacional. Eu gosto muito do Carlos Paredes, sempre gostei muito do Carlos Paredes, é um artista fantástico, e uma vez li, com muito orgulho meu, confesso, que o Paul McCartney, um dos fundadores dos Beatles, quando, antes de entrar em palco, e como quem frequentou os concertos sabe como é que é, não é? Há sempre uma música ambiente, o Paul McCartney punha o Carlos Paredes, e isso é fantástico, não é? E não tinha cá complexos, era o Carlos Paredes. E os grandes projetos nacionais, como lembrar dos Madre Deus, cantavam em português, sem complexos, não é? E agora no fado, a Marisa também faz isso, e isso é fantástico. E isso é trazer também para o local. Nós não temos de ter complexos de sermos um concelho mais rural. Também temos cultura, e a cultura é diferenciadora e é elemento até, fala-se muito nisto, e acaba por ser um chavão, um elemento de coesão territorial. E não há essa coesão quando o que vamos buscar é o que é externo, é o que é dos outros, e quando dilapidamos o que é nosso. E nós temos isso, e é uma marca, podemos lhe chamar branding, podemos lhe chamar o que quisermos, é o que é nosso, é a nossa própria identidade. E isso é algo que não podemos desvalorizar. E é essa aposta que eu acho que tem que se fazer. Até onde é que o Estado deve ir? Até
como é que devem ser essas regras? Às vezes essas regras têm que ser reabilitadas, não é? Eu lembro-me, quando o Manuel de Oliveira era vivo, os subsídios eram quase atribuídos quase automaticamente no cinema, não é? Porque era o Manuel de Oliveira, não é? Eu até brincava que toda a gente gostava dele porque ele era o cineasta mais antigo do mundo, não é? Na altura, mas não conheciam a obra. Mas ele tinha acesso direto aos subsídios. E depois, estou a ver aqui pessoas ligadas ao cinema, de sangue novo, com novas ideias, com uma nova estética e que têm dificuldade em chegar a esses subsídios. Não pode ser, porque senão há um ciclo sempre vicioso. Temos que o tornar virtuoso, em que há nomes que vão emergindo dessa cultura que é nossa, mas que tem que dar espaço também aos mais novos, que têm outra visão. Até onde é que deve haver essa subsídio-dependência? Porque, verdade seja dita, se os artistas querem essa independência, também depois cobram as ajudas do Estado, que têm que investir, com certeza, na cultura. E a bandeira do 1% do orçamento, ou mais, do Orçamento Geral do Estado para a cultura, uma bandeira completamente legítima. Não é? Portanto, é completamente legítima. Mas temos que ver que tipo de envolvimento é que o Estado tem que ter. No envolvimento, obviamente, eu comecei logo pelo exemplo mais discutível da Leni Riefenstahl ao serviço da propagação de uma ideologia, não é? E a ideologia fascista teve muito disso. Estamos a celebrar Abril, mas a ideologia fascista estava colocada, ou através da arquitetura, que servia para perdurar essa mensagem, e toda aquela estética, fez isso, não é? Fez esse aproveitamento. E a palavra é essa, aproveitamento. Não é isso que se pretende, não é isso que se pretende. Mas tem que haver essa ligação, tem que haver essa ilustração do que é estar num certo tempo e espaço. E é por isso que a arte, à partida, é logo política, não é? E a cultura é política. Porquê? Pelo que eu acabei de dizer, porque tem um quadrante histórico, tem um enquadramento temporal. Como não ser política? Se vive num tempo e num espaço determinado. E é isso que é importante. É claro que a arte também tem uma função, voltando um bocadinho atrás, não é? À caricatura, há grandes exemplos, não é? Nós temos o nosso Manuel João Vieira, não é? Que anda há uma série de anos a candidatar-se, ou a candidatar-se a ser candidato, não é? À presidência, para pôr em causa o que é a cultura, aquela cultura mais cinzenta. Ele não quer realmente ser presidente de nada, mas tem essa função de chamar a atenção do que é isso de ser político e fazer um retrato, uma paródia, um bocadinho anedótica do que é. Outros fizeram isso também, o Frank Zappa também chegou a fazer isso, e é essa a função. Os homens da luta também chegaram a fazer isso, não é? Depois até levaram a luta mais longe e foram ao Festival da Canção. Mas tem essa função, não é? Agora, fica claro, pelo menos para mim, aquilo que eu já disse, fazendo aqui um bocadinho o gancho para uma ideia que eu já estabeleci aqui, que depois do que eu estou aqui a dizer, apoiar as artes é investir na democracia. Portanto, e esse investimento é sempre grande porque é uma luta constante e uma construção constante, e estão aí os movimentos populistas, e estão aí os extremismos de esquerda e de direita, que nos deixam essa responsabilidade e essa consciência que não podemos vacilar, porque, como se dizia também aqui, eles andam aí, não é? Eles andam aí. E é nessa aposta da cultura e do acesso direto à cultura facilitado, e atenção que facilmente chegamos a um teclado qualquer, a um smartphone, e temos acesso a informação. Reparem que eu disse informação. Eu não disse conhecimento. E temos de ter muito cuidado para aquilo que são os dados que são veiculados, as fake news, aquelas aparentes verdades que não o são, e a verdade para muita gente passou a ser aquilo que está no seu telemóvel. E o fact-checking e a averiguação daquilo que são os dados, caríssimos, não me levem a mal, mas há a minha opinião, há tudo o que é relativo, mas depois há os factos e há os dados, e são esses que devem imperar. E não ter essa consciência e fazê-lo em nome de uma alegada liberdade de expressão, é fazer uma má celebração do que está ali atrás de mim, que é o 25 de Abril. Não se lutou no 25 de Abril para depois negar ou rever a história, limpando-a daquilo que é incómodo, ou achando que os outros têm mais necessidade de ter uma imunidade coletiva do que eu. Porquê? Porque eu sou muito responsável e sou muito zeloso daquilo que são os meus direitos. Já as minhas obrigações, nomeadamente as
primeiras, que são as morais, essas ficam para os outros e não para mim. E é por isso que apoiar as artes e apoiar a cultura em geral é apoiar a democracia e fazer dela algo mais forte, precisamente para instruir, não indoutrinar, mas instruir as pessoas nessa convicção de que tudo isto é construído por todos nós e que não pode ser deixado só aos políticos. Outra questão, que também é polémica, que é a questão do quanto é que vale, reparem no que eu disse, na barbaridade que eu disse, quanto é que vale a cultura, mas também vale, porque também é investimento, mas também é consequência económica e é prestígio até para os países, não é? E as indústrias culturais e criativas, no espaço da União Europeia, tenho aqui um número antigo, por culpa da pandemia, tem um valor global da ordem dos 535,9 mil milhões de euros e criam cerca de 7,1 milhões de postos de trabalho. Portanto, não estamos a falar de um universo pequeno de pessoas que mexem, e estou a valorizar primeiro as pessoas e depois só o número, estamos a falar de um universo muito grande, um balanço muito importante para aquilo que são as economias dos países, especialmente dos países mais deficitários, como é o nosso caso, não é? Com um PIB que é o que é conhecido e que nos causa muito embaraço. Portanto, isto não pode ser desvirtuado e tem que haver esse investimento, obviamente, e a cultura é, para mim, e penso que para todos os que estão aqui, um bem de primeira necessidade. Um bem de primeira necessidade. Isso tem que ser uma mensagem que tem que sempre ser passada e, volto a dizer, a pandemia deixou bem claro a necessidade, a falta que a cultura nos faz. E não investir nela é desvalorizar isso, é desvalorizar esta necessidade que é importantíssima para todos nós, porque ela é realmente um bem de primeira necessidade. Fazendo um bocadinho agora a volta em redondo, a arte está aí, a cultura está aí, e está nos museus, mas deixou os museus também, os espaços museológicos e intervém no nosso dia-a-dia. Ela também é urbana e questiona e apresenta essas inquietações desde sempre, não é? Se vimos os filmes do Charlie Chaplin, se vimos O Grande Ditador, aquilo é uma crítica política muito bem feita e é isso que nós temos que celebrar e que temos que perceber. A ideia não é investir, aliás, estamos a celebrar o 25 de Abril, mas eu também gostaria de celebrar com vocês aquilo que é, e agradecer a resiliência de todos os intervenientes, de todos os grandes artistas nossos, mas também a nível global, que continuaram a lutar, a sofrer e a passar muito mal, mas não desistiram e continuaram a trabalhar para nós, apesar de muitas vezes nós acharmos que não lhes temos que pagar, não é? E isso também é um flagelo, achar que a cultura é gratuita e que o músico não precisa de que nós paguemos o bilhete porque ele precisa disso para sobreviver. Quem escreveu o livro que tem que ser pago porque nós depois tiramos umas fotocópias ou passamos o fecheiro, e isso também é algo que nós devemos pensar melhor, o tipo de relação que nós temos com a cultura. E isso é muito importante porque esta relação com a arte, eu estava a olhar aqui para as minhas notas e estava a ver aqui uma frase do André Malraux, que é alguém que eu também admiro bastante, que é o Ministro da Cultura, foi o Ministro da Cultura nos governos de Charles de Gaulle entre 1959 e 69, e dizia: toda a arte é uma revolta contra o destino humano. Portanto, a arte tem sempre esta índole, tem sempre este rastilho que está dentro de nós e que nos insufla nesta revolução e nesta revolta constante, nesta insubordinação, como diria o José Mário Branco, nesta inquietação, certo? E é por isso que ela é tão importante e a cultura é tão importante. Sim, as relações com a política são espaços tensas, mas não sei se são só amigos de ocasião. Eu acho que, sem complexos, não conseguem passar um sem o outro. Eu acho que é mais isso. Eu queria terminar para não me esmaçar mais e também porque quero ouvir a vossa opinião, com um poema, porque também podia ter falado aqui muito da poesia, não é? Porque a poesia está muito ligada também ao político e entre nós, não é? Também temos muito para nos orgulharmos nesse domínio, porque também faz parte do nosso imaginário, mas eu não queria, curiosamente não é um poeta nosso, podia ser, mas não vai ser. Curiosamente também é um autor que foi citado aqui nesta sala, ele não está cá, pelo deputado Estevão, que também é um autor que eu gosto muito, que é o Bertolt Brecht, que nos diz uma coisa fantástica, que é o seguinte, eu vou-vos ler, isto é uma tradução possível, não sei se tem a mesma do que eu, esta é a que eu tenho, e o texto chama-se o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político.
Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, das rendas de casa, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, trauliteiro, corrupto e lacaio das grandes empresas nacionais e multinacionais. Meus caros, é por isso que a cultura é tão importante. Muito obrigado. Deixo agora o espaço para vocês fazerem as vossas perguntas, caso assim o entendam. Muito obrigado por terem vindo. Não, nem por isso. Tá? Opa, Agora sim. é melhor levantar. Boa tarde. Muito obrigado por esta introdução, não é introdução, mas por este ensinamento. Só queria falar aqui por causa daquela questão que começou logo do Hitler. Sim. E a ligação à arte. Não deixa de ser curioso que o próprio Hitler foi um artista falhado, que acho que isso até deixou uma grande mágoa nele, e uma das grandes ideologias dele também era apropriar-se da arte em si, e até tinha um projeto megalómano de um edifício do maior museu de arte do mundo, salvo erro. Portanto, isto deixa-me um bocado na dúvida realmente, porque na época a arte tinha que ser conforme a ideologia nazi, o que era porque a arte era uma das formas de propaganda da ideologia, mas por outro lado não havia liberdade de criação dos artistas para terem a sua liberdade de criarem as suas obras. E isto deixa-me um bocado realmente na dúvida o que é que se passa, porque se dá-se valor à arte, porque é que não há liberdade, não é? Para as pessoas poderem pensar, neste caso. Há pouco também dizia, porque a arte é democracia. Eu acho que a arte está em tudo, não só na democracia. A questão é se não devia ser a arte, é a liberdade mesmo. Liberdade. Porque em todos os regimes mesmo fechados existem artistas e expressões de arte. Há uma área que não foi referida, por exemplo, que é a escultura, onde estamos a falar de grandes construções, também propagandísticas, claro, e que também não foi referido, mas se calhar também existe esta ligação entre a política e a arte. Ou seja, no fundo, o que me leva a crer é que a arte também surge e cresce porque também houve sempre interesses políticos e partidários. Ainda há pouco falou da questão do Renascimento, não é? Os mecenas, sempre houve interesses em pagar, e os motivos religiosos também, em pagar para que houvesse artistas, até eles terem, se calhar, a sua criação libertária. Pronto, eu acho que já me perdi um bocadinho. Mas no fundo o que eu queria, pronto, isto era só uma questão, foi aquela questão do Hitler que me chamou a atenção, como é que um artista falhado depois impõe uma situação, mas ao mesmo tempo quer ter um museu com todas as obras do mundo. Nós podemos relembrar que quando foi a ocupação francesa em Paris, não houve destruição das obras artísticas. Aliás, era a preservação delas é que era um dos interesses dos nazis, embora muitas obras de arte foram resgatadas ou escondidas com algum receio de destruição. Houve destruição, sim, posteriormente, não é? Quando foi a altura da guerra, pronto.
É mais ou menos assim. Ok. Não sei se percebi tudo, porque só vi um bocadinho mal, mas ouvi-se mal. acho que percebi o essencial. A máscara não ajuda nada. Eu peço desculpa Não. de estar eu a ser o privilegiado e não ter a máscara. Peço desculpa. Bem, começando o Hitler, sim, realmente ele era um artista falhado, não é? Se calhar a história teria sido outra se não o tivesse sido, não é? Porque se calhar não teria sido o que foi. A verdade é que, para mim, a grande mágoa, porque acho realmente, e assumi logo o preconceito inicial de achar que a educação nunca é demais e a cultura nunca é suficiente, e é por isso que temos que investir. A verdade é que não garante tudo. Não garante tudo. E existem muitos exemplos trágicos da Segunda Guerra Mundial de que estes SS todos, que eram muitos deles altamente educados e cultos e com acesso à arte, porque eles eram colecionadores obsessivos, mas a verdade é que isso não os tornava melhores. E há episódios, há relatos de episódios que após gaseamentos de judeus iam para os seus gabinetes ouvir Wagner e ter fruição estética, porque tinham essa capacidade, essa sensibilidade, depois de ter cometido, minutos antes, esses comportamentos bárbaros, em que ceifaram muitas vidas. E a seguir iam ouvir, para ser o gáudio e êxtase estético, Wagner. E eram a mesma pessoa. Portanto, infelizmente é verdade. E esta questão da relação tensa entre os artistas, entre os intelectuais e a política, também tem razões históricas para acontecer, não é? E a verdade é que também houve muitas vezes situações, não é, em que os artistas foram contratados para difundir e para propagandear ideologias, nomeadamente aí em que a ideia era mostrar a vontade de poder, o triunfo da vontade de poder, e mostrar a força e a capacidade dessa ideologia que era o nazismo. E o fascismo fez muito isso, não é? Por outro lado, também temos o bom, não é? Também temos nos antípodas disto, também temos a capacidade de nos sentirmos inspirados a fazer revoluções ou a ouvir os grandes poetas, não é? E de sairmos à rua, nomeadamente em Portugal, inspirados com essa banda sonora dos nossos heróis, e esses heróis são os nossos músicos, não é? E depois são os artistas que vão para a rua pintar as paredes com mensagens e com reivindicações também, o tal sentido crítico, e está lá tudo, não é? Agora, a história, o friso cronológico da humanidade mostra-nos o nosso melhor, mas também nos mostra o nosso pior, e a arte vai representando isso tudo também. E a verdade é que o artista é um agente do seu tempo, não é? Deve retratar ou não? Quer dizer, eu podia falar aqui de mais artes, a escultura, gosto muito de escultura, mas também gosto muito de fotografia, e a fotografia também tem essa capacidade, não é? E o mostrar e o fotografar. Lembra-se, há uns anos atrás, o que aconteceu com Timor, quando depois começou a fazer aquela campanha toda, e toda a gente hipocritamente sabia, mas não fazia caso do que estava a suceder em Timor, e depois houve uma música, houve uma campanha, porque temos grandes ativos. A verdade é que temos grandes artistas, grandes músicos, que foram ativistas, não é? Pensem no Sting, pensem no Bonovox e tantos outros que eu podia aqui citar, e que puseram, quando o Peter Gabriel do Genesis, que fez a homenagem ao Biko, Stephen Biko, foi um ato de coragem, quer dizer, e que chamou a atenção para uma série de situações, e tantos outros exemplos que eu podia dar aqui, não é? Portanto, os artistas têm a capacidade de ter uma voz que se ouve melhor do que nós anónimos, e muitos têm tido essa capacidade de pôr ao serviço também de uma mensagem humanitária, de defesa dos direitos humanos, não é? Nos Estados Unidos, durante o Império Trump, aquele Império das Trevas, houve muitos artistas que se negaram a participar nas suas campanhas e a deixar de utilizar as suas músicas. Negaram-se. E isso foi fantástico, não é? Porque não queriam ficar associados àquela mensagem. Eu peço desculpa de não estar a ser neutro novamente e estar a dizer que foi fantástico. Pronto, não sei, não queria ser tão ideológico, mas não consigo. Mas há vários exemplos, não é? E isso tem sido para o melhor e para o pior. Não sei se há mais alguma pergunta, entretanto.
Então, muito boa tarde. Aproveitando naturalmente esta excelente iniciativa, e estamos a falar de cultura e aqui a política versus os amigos da ocasião, e porque estamos a comemorar Abril, era aquilo que esse mesmo Abril permitiu, através das autarquias locais, face à cultura e as suas dificuldades, que ainda hoje existem, mas o grande passo, na minha opinião, que na generalidade dos municípios portugueses, eu diria todos, esse não é um risco dizê-lo, promovendo, criando localmente formas de divulgação, estimulando, sem que isso tivesse, suponho que é de parentes ou não, qualquer conotação com o amigo da ocasião. Estou a ser provocatório, no sentido objetivo. Mas, na minha opinião, a cultura cresceu bastante e, naturalmente, se não fosse o 25 de Abril, dezenas de artistas nas mais variáveis, nos mais variáveis temas que a cultura permite fazer no dia-a-dia, não teriam a divulgação e o apoio que mereciam e, naturalmente, que ainda hoje, provavelmente e seguramente mereceriam ainda mais. Mas era esta dicotomia antes 25 de Abril, pós 25 de Abril, autarquias locais e o seu enlace à cultura sem serem os amigos da ocasião. Tenho dito. Muito obrigado. Também não sei se percebi tudo, mas no fundo é marcar uma linha entre o antes e pós 25 de Abril, não é? Acho que foi isso. E a questão do poder local, não é? Também, sim. Eu acho que é evidente, não é? E é uma coisa que nos orgulha. Eu acho que, assim, simbolicamente, metaforicamente falando, o que eu posso dizer é que aquilo que se dizia, ou que estava só nas entrelinhas, passou a deixar de estar só nas entrelinhas. E aquilo que era só património de alguns, passou a ser património de todos. E aquilo que era dito em surdina, passou a ser dito e visto às claras. E esse é o grande, ou um dos grandes contributos do 25 de Abril. O poder local é uma escola. O poder local é uma escola. O António Costa estava a dizer que há dias que cerca de 1 milhão de pessoas já passaram pelo poder local. Isso é uma escola. E essa escola é uma escola que também tem investido muito na cultura e que tem aberto a cultura a todos e tem contribuído nessa capacidade de investir, de levar às freguesias a educação. Há uns anos, eu sempre vivi aqui, eu sou de cá, vocês conhecem, não tínhamos biblioteca. Não é? O meu contacto com a literatura, aqui no nosso concelho, foi por um projeto fantástico, que vou ser sempre alguém que vai agradecê-lo, que foram as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, em que era fantástico, porque vinham cá, ficavam aqui no Largo da Câmara, nós tínhamos um cartãozinho, íamos lá e depois pedíamos os livros, levámos para casa durante uns tempos, e foi o meu contacto, porque não havia mais para as novas gerações, não haver internet, nessa altura é uma coisa estranha, mas não havia internet. E também não havia bibliotecas e não havia acesso direto à cultura. Hoje em dia, tudo está facilitado. Quer dizer, às vezes até demais, porque as pessoas desvalorizam e não são capazes de ler um livro, só são capazes de ler um artigo pequenino, muito. Às vezes escrevo para jornais e para revistas e para edições online. E, atenção, não pode ser um texto muito grande, senão depois não cabe no telemóvel. E essa é uma coisa assim estranha, não é? Mas o pós-25 de Abril permitiu isso, que a cultura fosse acessível a todos. Aquilo que era uma exclusividade, que era só para alguns, passou a estar acessível a todos. Isso é uma coisa que nos deve orgulhar. E depois, relembrem-se que ainda até há pouco tempo éramos um país de analfabetos, que as pessoas não sabiam assinar o seu próprio nome. E hoje isso inverteu-se. E isso é fantástico, porque a cultura e o conhecimento abrem-nos os horizontes e dá-nos mundo. Portanto, passámos de um orgulhosamente sós, terrível, de fome, de miséria, de falta de cultura e de castração e de perseguição e de censura. E para um universo em que a cultura está aí, a educação está aí, está acessível a todos, em que percebemos finalmente, que é uma verdade. Eu aprendi isso neste concelho, que ser pobre não é defeito.
não é defeito, e que é a cultura e que é a educação, que é um elevador social. E é por isso que é um ato de democracia investir nela, porque se ela é um elevador social, se não investirmos nela, não passa de uma escada a que faltam muitos, muitos degraus e que não é acessível a todos. Ora, muito boa tarde. É um prazer para mim estar aqui. Tenho que agradecer muito ao 25 de Abril, senão não estávamos aqui. Se aquilo continuasse o regime que estava, não estávamos aqui hoje. Se calhar já estava ali o informador da PIDE ali à porta para nos levar a todos de caixa. Bom, mas voltando à questão da cultura, vou dizer o seguinte. Eu acho que não é do meu tempo que isto vai atingir o que eu gostava que atingisse. Era a cultura também política. Não é partidária, é política. Não é partidária. Porque eu já pertenci a um partido e hoje não quero estar em partido nenhum, pronto. Quero ser independente, quero ter a minha memória, não quero ser manobrável para ninguém. Acabou. A cultura sobre o 25 de Abril, sobre esta data comemorativa, que as escolas, o Ministério da Educação, ou as escolas não se têm preocupado, ou os diretores de ensino, não se têm preocupado muito em que os alunos sejam muito esclarecidos sobre a cultura verdadeira. Sejam, não percebi, sejam? As escolas ou o Ministério da Educação são culpados dos alunos não se terem, como é que eles permitem, terem outro conhecimento do que foi o 25 de Abril e a cultura. Sim. Que haviam de ter, e não têm. Passam ali, 25 de Abril e tal, os escravos, a relação dos escravos, e pronto, aquilo não passa dali. Porque hoje, se for falar com os jovens, de 45 ou 50 ou 30 anos, não têm um mínimo de informação nas escolas, porque nas escolas que se aprende. Porque também os governos que têm por aqui passado durante estes 47 anos, não se preocupam muito com isso, porque têm sempre ouvido dizer, quanto mais analfabeto for a pessoa, mais eles manobram a pessoa. Está a perceber? Em tudo. Quanto menos a pessoa tiver conhecimento de certos casos e certos pormenores, mais eles manobram. Mas isso eu gostava que a cultura tivesse outro caminho, porque nos levava bem todos, as pessoas eram conscientes da sua ideia, porque aprendiam o que era a cultura, e assim não, convém-lhe também a eles, mesmo até a nível nacional, a nível dos canais de televisão e dos jornais, aquilo há ali uma censura disfarçada. Sim, a escola tem essa função, e a educação Mas tem então essa culpar função. as escolas, estou a culpar o sistema que está montado dos governos políticos que têm passado. Não lhe convém muito falar no 25 de Abril, lá daquela guerra, daquelas... Não lhe convém muito. E eles... Não, às vezes é uma questão, não é uma questão partidária, é uma questão dos quando programas, a maneira como os programas estão montados. Professor, quando é que comecei a minha intervenção foi que disse, deixamos os partidos, eu não vou na conversa dos partidos já. Tenho a minha consciência que limita a minha vontade de estar na política agora. De perceber o que é a política. Por isso eu gostava que a cultura tivesse outro caminho, que vai ser muito difícil, porque não convém a eles. Quanto mais analfabeto for o povo, menos conhecimento tiver, melhor eles o manobram. Pronto, é isso que fico triste, que não se mude o sistema da cultura no ensino, logo do básico até ao universitário. Pronto, tenho dito. Obrigado. Obrigado. Já são 47 anos, mas ainda temos um caminho a fazer. E os programas das escolas às vezes são o que são, não é? E não dão para tudo, e às obrigações, e aos exames. Mas depois também há outra coisa, devo-lhe dizer, e não é... Eu, por profissão, sou professor, há muitos, muitos anos, mas também acho que também as escolas têm a sua quota parte de responsabilidade, mas a educação também começa em casa. Isso também tem que ser importante e também tem que ser tido em consideração. E o ónus, a responsabilidade, não pode estar sempre nas costas da escola, dos professores e dos seus profissionais. Também tem que estar em casa. E isso também nem sempre se vê. E é um trabalho conjunto, não é um trabalho de costas voltadas, é um trabalho de eternização da memória e de passagem de legado de pais para os filhos e de avós para netos também, não só nas escolas, até porque às vezes, eu estava aqui a falar com o Capitão de Abril e em breves minutos, aprendi e ouvi histórias que eu nunca tinha lido nos manuais da escola. Não é? E eu já sou, digamos assim, o convertido,
porque eu estou desse lado e valorizo isso. Não é? Para quem não sabe e já não quer saber porque é mais interessante o jogo de computador ou outra coisa qualquer, mais difícil será. Não é? Porque não está atento, nem sequer está disponível. E às vezes o avô a contar, olha, no meu tempo as coisas não se passavam muito assim, portanto, quando tu dizes que as coisas agora são más e que não te apetece ir à escola, pensa que ainda há gente ainda há muitas malalas que são perseguidas por serem meninas e não podem ir à escola, não é? E hoje pode-se, é um privilégio é como a utilização da liberdade de expressão, é um privilégio e temos que ter essa consciência de que houve quem sofresse e a liberdade de expressão é uma coisa muito mais importante do que dizer mal do vizinho para as redes sociais. Isso não é liberdade de expressão. Não, isso é desrespeito da liberdade de expressão e não vale tudo, não vale tudo. E isso passa também por casa, não é? Eu comecei a ser politizado em casa. Que o 25 de Abril era uma coisa importante e me disseram porque é que era importante e me explicaram porque é que era importante e eu tive o exemplo porque é que era importante e depois percebi que a educação era aquilo que era relevante para a minha vida e que tinha que estudar porque era isso que me iria levar mais longe. E quando falha o berço, temos a educação. Porque não é defeito ser pobre. Não é defeito ser pobre. Já ser não educado, inculto, e ter orgulho nisso e não querer saber mais e ser mais informado e lutar por ir mais além, aí já a culpa é nossa. Então a culpa também muitas vezes também começa em casa, não é? Eu não quero pôr as coisas nesses termos de que é o culpado. As escolas fazem o melhor que conseguem e podem, mas a casa também é muito importante e os pais também têm essa responsabilidade. É uma responsabilidade de todos. Esta memória que hoje estamos a celebrar é como dizia-se aqui nesta sala. Isto, 25 de Abril é todos os dias. É sempre, não é? Não é porque fica bem na fotografia e depois pomos um cravo em algum lado e pronto. E no outro dia, a verdade é evidente. É dia 26 de Abril. E para mim o 26 de Abril é tão importante também como o 25, porque no dia 26 de Abril nasceu a minha filha mais nova. Portanto, eu também tenho motivos para celebrar o 26. Não sei se há mais perguntas, se não, o André. Bom dia. Bem, eu tinha aqui algumas perguntas para ti, não sei, ao longo da tua intervenção, mas antes de mais queria só dar também os parabéns ao município e à iniciativa, acho que é bastante gratificante e de louvar ter um evento destes a acontecer. Também parabéns pela escolha do título, Políticas à Parte. Acho que remete para muitas coisas que aqui foram faladas e mesmo o título desta conversa, que acho que também é um pouco provocatório, não é? A questão dos amigos da ocasião, porque pressupõe sempre o interesse de quem para quem, nas ocasiões, não é? Isso também, acho que falaste um pouco sobre isso, mas gostava de te ouvir se calhar um bocadinho mais, ou seja, de que ponto é que a política, não só para a questão da propaganda, se serve nas ocasiões certas da arte e os artistas da arte, ou se é só a política a servir-se da arte e os artistas não servem-se da política, ou seja, é uma ocasião que só serve a um lado ou acaba por servir o outro e de que maneira? Outra questão que este título me fez olhar para o nosso auditório e partindo dos preconceitos de que também partiste e das tendências, eu olho para aqui e vejo, se calhar, um auditório maioritariamente de esquerda, digamos assim, e o título desta conferência ou deste festival é Políticas à Parte. Que visão é que tu tens da visão que a esquerda e que a direita têm sobre a cultura? Achas que há uma distinção muito grande na abordagem que é feita à cultura da parte da esquerda e da parte da direita políticas? Outra questão que tinha para ti, Carlos, era... Falaste também que temos que valorizar o local e a identidade do local. Para ti, que te assumiste como arrodense, qual é que deveria ser, mas qual é a identidade cultural de Arruda? E o que é que devíamos apostar mais como cultura arrudense? Porque muitas pessoas perguntam-me o que é que há em Arruda. Eu às vezes tenho dificuldade também em explicar o que é que há em Arruda e o que é que há para ver e visitar em Arruda e o que é que nos caracteriza. Portanto, e sendo um dos organizadores de um festival em Arruda, não quero só falar de um festival porque é uma coisa muito recente e Arruda tem um passado muito, muito grande. Portanto, essa era outra questão. Uma última tem que ver com a autarquia, que é a autarquia, qual é o papel da autarquia em termos culturais, o que é que eles devem de fazer e para promover, dar a conhecer a cultura. Se tem que ter um papel ativo, mais de incentivar o outro e a todos nós que estamos aqui como cidadãos a chegarmos à frente ou não.
Portanto, estas questões já são muitas e dá pano para mangas, mas acho que tentei ser o mais objetivo, tendo em conta aquilo que foi aqui abordado. Obrigado. Bem, muito obrigado. São todas questões ótimas, mas realmente são muitas. Bem, para começar, a questão da esquerda e direita volver, ironizando, eu tenho alguma dificuldade em responder-te essa pergunta sem ser tendencioso. Eu sou de esquerda, não vale a pena esconder, e sou de esquerda, entre outras coisas, porque sempre vi a esquerda a apostar na cultura e na educação, e a esquerda a ter como metas prioritárias essas áreas. Não é? Agora, também não estaria totalmente a ser justo se achasse que também a direita também não é capaz de investimentos na área da cultura e da educação. Também não é verdade. Agora, para mim, ser de esquerda, vou-te responder de uma forma mais, não vou dizer politicamente correta, mas mais eufemística. Para mim, ser de esquerda, vou-te explicar o que é que fazendo o meu rewind. Para mim, ser de esquerda é, pensa numa corrida, é ir ao que vai em último lugar, ajudá-lo a chegar mais à frente. É isso. Não é ir ao que já vai à frente e ajudá-lo a isolar-se. Não é isso. É ir ao último, pô-lo mais à frente. Por subsídios, por tudo aquilo que permita chegar mais além e que, se calhar, teve um ponto de partida pior daquilo que já vai isolado ou que tem tendência para se isolar. E eu acho que isso se consegue por políticas culturais muito fortes e por uma grande aposta na educação. Porque realmente acredito, a verdade é que acredito, e eu sou um exemplo disso, de que a educação é um elevador social. Que se pode começar quase em último, mas pode chegar mais à frente. Não é? E é claro que, sendo eu alguém que teve essa experiência pessoalmente, na primeira pessoa, é claro que eu aposto em projetos valorizadores dessas áreas. E para mim, isso é que é ser de esquerda. Agora, também não estou a dizer que quem é de direita não seja alguém que goste de cultura, não é? E que também não veja nisso algo que é relevante do ponto de vista do investimento. Agora, o que posso dizer é que eu, como sendo de esquerda, para mim são áreas sempre fundamentais. Porquê? Porque eu usufruí disso. Porque eu, quando tirei a minha licenciatura, precisei de uma bolsa que me permitiu estudar, porque senão não conseguia estudar. Quer dizer, porque também tive os subsídios normais, que um agregado familiar com rendimentos que são baixos precisa. Portanto, eu sei isso na primeira pessoa. Portanto, é claro que eu vou valorizar a educação e a cultura hoje e sempre. Certo? Depois, só como provocação, a direita, de vez em quando, desencanta uns concertos para violino de Chopin, que não existem. Pronto, essa é uma provocação. Agora, os artistas e os políticos, eu torno a dizer, deve ser pela idade, se calhar já, não é muita, mas não gosto de puritanismos, quer dizer, porque é que o poder local não valoriza os seus artistas locais? Porquê? Isso é aproveitar-se deles? Porquê? Não percebo que seja aproveitar. Não percebo. Nós estamos a fazer este festival de políticas à parte, vem gente de fora, veio o GP Simões, veio o Pedro Joia, mas também participaram muitas pessoas daqui. O técnico de som é de cá, por exemplo, e tantos outros que participaram. Ninguém faz nada sozinho, certo? E há tantas pessoas, que eu não vou enumerá-las, o Luís está só ali, o técnico de som, portanto é fácil eu lembrar-me dele, mas tantos outros que contribuíram para termos isto aqui, quer dizer, não é? E isso não é investimento, não é a tal coesão territorial. E quantas pessoas vieram participar nas nossas atividades de todo o concelho? Todo o concelho foi envolvido. Isso é bom. O que é que uma autarquia deve fazer? Valorizar os seus ativos. Quer dizer, se há coisa, não é por seres tu, estás aqui, e mais algumas pessoas, se há coisa que eu tenho orgulho é no Curtas. O Curtas, para mim, é uma coisa fantástica. É um excelente exemplo disso, dessa parceria, e a palavra é essa, deve-se estabelecer parcerias com a sociedade civil. Porque a verdade é que a educação, o pós-25 de Abril, deu frutos, existem umas gerações magníficas que não podemos deixar escapar. Aliás, uma das minhas preocupações do ponto de vista do poder local é como fixar-vos, como não deixar fugir os Andrés Agostinho que andam para aí, que também já são muitos, e que têm talento, e que têm uma visão, e que têm uma intervenção. É isso que o poder local deve fazer. E deve apostar nos seus músicos, nos seus escritores, e nós temos aqui muitos autores locais,
os seus cineastas que estão a dar os primeiros passos, ou já não, e que já têm obra, começam a ter, e mostrá-la, e vocês têm feito essa mostra aqui nesta mesma sala também. Quer dizer, é tudo isso, e é esse o papel, que às vezes não é só o dinheiro, às vezes é a sensibilidade, é perceber, é trazer para a frente e para o campo da ação, é ir lá buscá-los e dizer, olha, tens aqui uma oportunidade, o que é que tu precisas? E fazer isso com essas pessoas, com vocês, por exemplo, no Curtas. É isso que é preciso fazer, ter essa sensibilidade. E do ponto de vista da identidade, aqui, nós fazemos muita questão de ao fim de semana ir para fora, às vezes, quando devíamos cá ficar dentro. Eu, agora com a pandemia, não se podia fugir, não se podia sair dos concelhos. Eu gosto muito de correr, eu gosto muito de caminhar e andei a ver as nossas riquezas paisagísticas, esta moldura paisagística fantástica que nós temos, e foi cascatas, foi tanto trilhos fantásticos que eu aproveitei. Alguns já conhecia, outros não conhecia, outros tomei conhecimento, outros partilhei. Houve pessoas a mandarem mensagens em privado, olha, foste ali, como é que se lá vai ter? E eu mandei. Isso é a identidade do concelho. Isso é a identidade do concelho. E nós falamos na Bruxa da Arruda, falamos na Cova do Gigante, falamos em tantas coisas. Tudo isso é, e fala-se no branding, não é? Tudo isso são marcas, isso é identitário. Qual era o nosso cartão de visita? Maioritariamente as pessoas que estão aqui são de cá. Era o quê? Era o Fuso. Íamos para qualquer parte do país, da Arruda, não estou a ver, espera lá, não há lá um restaurante muito famoso, não, o Fuso. Pronto, e era o nosso cartão. Agora já somos mais coisas. Não é? Agora já somos mais coisas, e é isso que a Arruda está no oeste, está às portas de Lisboa, tem que estar mais ainda no mapa. É isso que eu acho. Temos que redimensionar e temos que perceber que esta localização de excelência é uma mais-valia. E a seguir, ou em simultâneo com essa localização de excelência, temos uma coisa que é de excelência também. E temos que nos organizar. Temos que nos organizar para perceber isso e para pôr isso, peço desculpa pela expressão, a render. Que são as pessoas. São as pessoas, sempre foram as pessoas da Arruda. Que são ótimas a receber e também são ótimas a fazer. E as novas gerações estão aí, que tiveram oportunidades que as anteriores não tiveram, mas que aproveitaram, que viram o mundo, que voltaram à sua terra e que agora têm muito para mostrar e para fazer. Não sei se respondi a tudo, não foi para fugir, mas acho que sim. Boa tarde, Carlos. Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês e foi um prazer de encontrá-lo. Eu estava em casa a ver televisão, entretanto alguém me telefonou a dizer há no clube uma intervenção do Carlos e é muito interessante. E foi o que eu ganhei. Estou aqui maravilhada com a sua intervenção, a todos os níveis culturais. É que você tocou todos os níveis culturais que podem existir e que nos podem tornar maiores e melhores. Tudo quanto agora disse ultimamente era aquilo que eu lhe ia perguntar. Realmente, qual é as possibilidades que os portugueses têm de desenvolver a sua cultura e também serem prestigiados e que as pessoas saibam que realmente têm o seu valor. Fala-se muito realmente na escola, eu também ia dizer a escola. Realmente há programas que podiam ser desenvolvidos de outra maneira. Não tanto com o livro, não tanto com os testes, não, porque temos a música, temos o teatro, temos o desenho, temos tanta coisa que podíamos fazer com que os alunos chegassem à história e à cultura dessa maneira. Pronto, nós somos um país que realmente estivemos anos e anos numa situação muito isolada da Europa, quando a Europa já tinha certos valores e certa cultura, e nós continuávamos a ser analfabetos. Eu posso dizer, pela minha experiência, quando cheguei à Arruda, eu e os meus colegas fazíamos 30 exames de adultos, para quê? Para terem a 4ª classe, homens, porque as mulheres não apareciam. E para que é que eles precisavam realmente de não ter cultura? Era só o papel para tirarem a carta de condução ou ficarem efetivos nos locais onde estavam a trabalhar. Portanto, estas coisas pagam-se, mas realmente a partir do 25 de Abril as coisas tornaram-se tão diferentes
E é o que eu digo, acho que os portugueses só precisam um bocadinho de sair de casa e sentir que realmente a educação dos filhos, a instrução, também passa um bocadinho pela vida que eles vão proporcionar. Haver mais contactos entre a família e a escola, porque sem a escola não há cultura, mas sem os pais também é difícil ensinar os seus filhos. Pronto, o Carlos realmente disse tanta coisa agora que eu, conforme ia dizendo, disse, esta já era para eu perguntar. Portanto, está tudo esclarecido e realmente as autarquias são fundamentais para a cultura. E quando dizem, a Arruda não se sabe nada da Arruda, não se sabe o que passou, isso não é bem assim. Porque nós temos um departamento da cultura, onde está a Ana Raquel, que é exímia, tem procurado realmente desenvolver a cultura e dar a conhecer a cultura do nosso concelho. E eu posso dizer que sou aluna dela na Universidade das Gerações, que é um sítio onde realmente as pessoas com mais idade podem aceder à cultura, porque nessa universidade há várias disciplinas e que realmente nos põe em contato com situações que nós conhecemos e até que vamos experimentar pela primeira vez. É muito, muito interessante e portanto, até a situação, nós estamos a receber lições online da universidade, já que não podemos ter aulas presenciais. Portanto, há muita coisa a fazer e quando a pessoa realmente tem interesse e tem gosto, é isso que é preciso, porque nós até somos bons. Eu acho que é isso. Acho que essa é a última frase que resume tudo. Nós até somos bons. Às vezes parece que temos um bocadinho a ideia que não somos, não é? Mas somos. Eu tenho... Esta sociedade de consumismo também faz com que as Sim. pessoas pensam que ir todos os fins de semana a um centro comercial ou que vão comer fora, ou não sei o quê, e parou aí. Mas eu acho que pode ser um bocadinho de tudo. E, como tal, as autarquias também têm uma certa responsabilidade nessa situação. Claro que sim. As festas são feitas para quê? Para desenvolver a cultura. E, portanto, acho que as pessoas estão todas, hoje em dia, aptas a participar e a aprender um pouco mais. Obrigado pelas palavras. São uma série de ideias importantes. Se calhar vou começar pelo fim, falando na questão daquilo que se chama vulgarmente o envelhecimento ativo. Não é? Eu tenho uma experiência muito bonita nesse particular. Eu dou aulas há muitos anos, eu sou professor de profissão, como já disse e sabem, mas houve um sítio que eu gostei muito de dar aulas, que foi num projeto do nosso município, que é a Universidade das Gerações, e é fantástico, é um projeto fantástico, onde estão pessoas que já chegaram, já ultrapassaram a primavera da vida, ou estão a voltar à primavera da vida, chamemos-lhe assim outra vez. E foi uma participação que eu fiz, foi um voluntariado que eu fiz que me soube muito bem. Eu cheguei a dizer que não sabia muito bem quem é que estava a ensinar a quem, se era eu que aprendia mais, quem era, não fazia ideia. Mas eram pessoas que as aulas eram fantásticas, não é? Precisamente porque estavam ali porque gostavam de aprender, porque queriam saber mais. Algumas não tinham tido a oportunidade de aprender e eu acho que quando se sabe, tem-se essa responsabilidade de partilha. É essa a visão que eu vejo da educação. E os municípios, precisamente, têm essa responsabilidade. E vão havendo esses projetos um pouco por todo o lado, não é? Destas universidades séniores, onde as pessoas vão para socializar, mas também para aprender, para continuar a aprender, porque têm essa vontade e essa necessidade. E esses projetos são interessantes e é para isso que as autarquias servem precisamente para chegar a todos, para ser de todos. Nós temos que fazer mais, sempre, melhor, mas para todos. Para todos, não é só para alguns, é isso que estávamos a falar há pouco, não é? É isso que realmente o 25 de Abril marca, é ser para todos, não é ser só para alguns. E vão infelizmente existindo esses discursos de ódio, do nós e do eles, e as autarquias podem quebrar esse ciclo vicioso, tornando-o virtuoso em fazendo aquilo que é uma certa inclusão, até ao nível das idades. E estas organizações e estes projetos, eu gostei muito. Não pude depois continuar por questões de tempo, mas gostei mesmo muito. Foi dos sítios onde eu dei aulas que mais gostei de dar aulas, foi precisamente com esse projeto.
dúvida, sem dúvida. Eu gostei muito, fiz. Não continuei a fazer, infelizmente, porque não tinha oportunidade em termos de horário pessoal, de agenda, mas o tempo que lá tive, os anos letivos que lá estive, gostei muitíssimo. Depois, essa ideia de que nós até nem somos maus, nós somos muito bons. Tive um professor na faculdade, na licenciatura, que é um grande filósofo português, que é o José Gil. Ele tem um livro que acho que diz tudo só no título. Só o título diz logo tudo. Portugal, medo de existir. E às vezes parece que nós portugueses parece que temos medo de existir. Tivemos amordaçados durante muito tempo, não é? E disseram-nos que nós éramos pequeninos e que não conseguíamos grandes coisas, mas conseguimos, não é? Às vezes só parece é que temos que ser motivados. Acho que nos falta a motivação, porque a mole humana está aí e é de muita qualidade. É preciso investir nela e dar-lhe essas oportunidades, que era o que eu também estava a dizer ao André, de apostar nas pessoas. Os projetos não são nada sem as pessoas. E não vale a pena, como diz o António Costa Silva, se temos um problema, não vale a pena estar a tirar para lá dinheiro. Ele que escreveu o plano estratégico, porque não vai resolver. Temos um problema e tirar para lá só dinheiro. Isso não funciona. E é por isso que a cultura é tão importante e ela tem feito tanta falta. E nós não queremos uma cultura zombie, temos uma cultura viva, pujante, porque essa é que faz a diferença. Obviamente que as escolas são importantes. E ainda aqui estava a dizer isso numa sala de aula, que é, nós olhamos para trás e temos o mesmo tipo de quadro, as mesmas carteiras, as mesmas cadeiras, parece que nada mudou. Nós olhamos para um bloco operatório do século XXI e não tem nada a ver com o século XIX. Vemos uma escola, uma sala de aula, e se ela não tiver lá um computador, já parece que é uma sala do antigamente, não é? Porque não muda, parece que a escola não muda, parece que é um sítio completamente retrógrado, quando deveria ser o sítio por excelência de evolução, de mutação, de transformação, mas não é. E todos nós temos o nosso balanço negativo de burocracias. Eu sou professor e as burocracias são terríveis. Precisava de mais tempo para ensinar e para estimular aquilo que eu acho que é fundamental, que é o pensamento crítico, não é? E as escolas às vezes, uma vez disseram-me que eu tinha que ensinar o regulamento porque eu tinha que fazer com que os alunos começassem a baixar a cabeça. Eu nunca mais me esqueci disso, porque eu estava lá para lhes obrigar a levantar a cabeça e os ajudar a olhar para a frente, não a pôr os olhos no chão. E nunca mais me esqueci, foi completamente traumático, porque é precisamente o contrário do que eu acredito. Pensamento crítico, pensar autonomamente e pela nossa cabeça, não baixar a cabeça. E isso também se ensina nas escolas, infelizmente, ainda hoje. A baixar a cabeça, que é tudo que não é o 25 de Abril, e que ele nos deixou. Vai voltar à carga. Posso? Eu, por acaso, gostava, já agora, eu não era para falar sobre isto da escola, mas já que acabou a intervenção nessa matéria, e de facto, pegando um bocado no que o senhor disse ali há pouco, eu acredito também na questão da família, que é a base também da nossa formação como indivíduos, embora há muitas famílias que, pronto, a base deles também, ou a formação que têm, poderá não ser o suficiente para que o indivíduo siga numa certa direção. E penso que a escola, logo desde o início, não é? Logo desde do pré, devia ser mais estimulante e ter outra forma de fazer com que as crianças também consigam ter esse pensamento crítico ou fazer as coisas pela sua cabeça. Não serem apenas mais uma ovelhinha ali no meio e falta um bocado... Falta mudar muito, há muito para mudar. Ainda há pouco tempo vi um programa sobre uma cidade na Dinamarca em que tinham métodos completamente diferentes. Existem escolas aqui próximas, aquela de Waldorf, ali em São João dos Montes, tem métodos completamente diferentes de pedagogia e se calhar pedimos... Pronto, mas isto acho que é uma área mais ligada a um tema sobre a educação, mas neste caso em si, eles usam muito a questão artísticas para que as crianças tenham a sua liberdade de pensamento e evolução. O que eu queria falar é uma área, isto por causa de uma questão que o André colocou há pouco, que tem a ver com também o aproveitamento político, a direita, a esquerda,
E há aqui uma área que eu fico sempre na dúvida onde é que se enquadra, e é uma área que eu nem gosto de falar muito ou nada, que é a tauromaquia. E eu não quero prolongar muito este debate sobre isso, sobre esse tema, porque eu tenho a minha posição, portanto não vale a pena. Mas eles defendem que é cultura, quem defende a tauromaquia defende que é cultura, há outros que não defendem, que defendem que é tradição. Ainda hoje vi uma publicação de um partido direita, extrema-direita, sobre a tauromaquia, em que como é que é possível os teatros, os cinemas abrirem e a tauromaquia não estar a exercer a sua atividade, né, as corridas de touros. Portanto, eu realmente, onde é que se encaixa isto, se há alguma opinião sobre isso, claro. Eu tenho a minha, portanto, era isso que eu queria falar. Bem, novamente, tudo assuntos muito fáceis. Muito obrigado por facilitarem. Bem, começando pela escola, estamos os dois de acordo. A questão do pensamento crítico e do pensamento criativo, para mim, são fundamentais. Tenho alguma dificuldade em falar nisso por uma razão muito simples, por ser defensora de causa própria. Eu apresentei há uns anos ao município um projeto de filosofia para crianças. E o município teve a capacidade e a sensibilidade de perceber que era interessante. Aliás, até com uma escala maior do que eu tinha pensado previamente, porque eu já tinha feito esse projeto há uns anos atrás, com alguma dificuldade porque não havia muito essa capacidade de perceber que filosofia para crianças, pô-las a pensar, era uma coisa relevante. Era uma coisa ainda muito lá de fora. Lá fora havia países que se fazia isso, mas cá ainda não era muito. Ele não está cá, mas eu tenho a agradecer ao David Santos, que na altura estava no Museu do Neorrealismo, que me deu essa possibilidade de ir para Vila Franca fazer no Museu do Neorrealismo sessões de filosofia para crianças ao sábado, e era fantástico. E começou aí esse projeto que se chamava Filosofia Júnior. Mas eu apresentei aqui há uns anos atrás, isso há 2 anos letivos, para ser mais exato, e teve aprovação, foi ao agrupamento, o agrupamento também achou muito interessante e ficou em todos os centros escolares do concelho. E hoje é uma realidade, não sou só eu dei o pontapé de saída, por assim dizer, e a verdade é que tem tido muito sucesso. E os pais, acho que os encarregados de educação acho que estão bastante agradados, as crianças parecem-me estar bastante agradadas, e fazemos isso de uma forma sistematizada, quer dizer, em que é o MAEC, aquilo que se chama o MAEC, uma atividade de enriquecimento curricular. Portanto, nós fazemos isso já aqui. E também há um ensino para as artes também, já estão a falar no primeiro ciclo. Portanto, nós já fazemos isso aqui no município. Eu, felizmente, é uma coisa que eu tenho orgulho, ajudei um bocadinho a despertar também essa necessidade. Ainda nas escolas, curiosamente, uma das escolas que eu acho mais interessante na atualidade, vou dizer uma coisa horrível, não tem professores. Chama-se Escola 42. Chama-se Escola 42 e é em Lisboa, na Penha de França. É uma escola de programação, de trabalho colaborativo. Quer dizer, os professores estão lá, mas não é aquele trabalho expositivo como nós concebemos. E é um projeto fantástico. Se me dizem, ou se me perguntam se dá para todas as áreas, penso que não, mas temos que nos adaptar e reinventar. Aí o teletrabalho está a fazer isso e as aulas, em concreto o ensino, houve essa exigência, sendo que não há bela sem senão, e a verdade é que aquilo que possibilitou também foi aquilo que demonstrou dificuldades, porque não há esse tipo de ensino sem acessibilidade, sem conectividade e sem uma tecnologia que tem que estar a nível nacional, ser transversal, que é o 5G. Isso é fundamental, porque o chavão transição digital, transformação digital, tem que ser mais do que um chavão, tem que ser uma realidade concreta. E há aí um programa dessa transição digital nas escolas, mas a verdade é que esta pandemia também mostrou, através desse mecanismo que é a videoconferência, os célebres Zooms, que isso não está acessível a todas as pessoas, a todas as famílias, e mostrou também a desigualdade que existe aí. Não é? E é por isso que também temos uma certa urgência em voltar cada vez mais cedo ao presencial, para essa desigualdade não continuar. Mas agora há esses projetos,
eu gosto muito desses projetos que são inspiradores e são muito motivacionais, mas também temos que pensar naquilo que é o possível de sistematizar para não ser uma espécie de ilhas ou redutos gauleses de resistência que depois têm uma aplicabilidade muito reduzida. Tem que se pensar no todos e na tal inclusividade. Em relação à tauromaquia, posso contornar a situação? Vamos explicar. Não estou a fugir a... Não. A questão não é o tema. A questão não é o tema. É o vetor da resposta. O esquerda-direita volver. Pronto. Interessa mais o local, para ser sincero. Interessa mais o local. É um tema complexo, sejamos sinceros. Porque temos várias coisas em simultâneo. Por um lado, temos os supostos direitos dos animais, não é? Que estão aí, que são importantes, não é? E não é suposto, são os direitos dos animais. Mas também há a hipocrisia dos direitos dos animais, não é? Porque as mesmas pessoas que muitas vezes defendem o fim da tauromaquia são aquelas que depois abandonam os animais domésticos quando vão de férias, não é? Também há isso. Mas também não é isso que está em causa, porque são os tais enunciados disjuntivos que eu não gosto. Agora, o que é isso de tauromaquia? No nosso caso, e é por isso que eu prefiro o nosso caso, é só isso. Acho que é mais interessante, peço desculpa, do que estarmos a ver o que é da esquerda, o que é da direita e assumir que a tauromaquia é uma coisa muito conservadora, eventualmente, e que é mais de direita, o que também não é verdade, diga-se de passagem, ou melhor, não é obrigatoriamente verdade, para ver aquilo que é o local. E o que é o local? São as nossas largadas, não é? O que é o local são as nossas tertúlias que são feitas, móveis, que estão aí e que são identitárias. O mundo estava-me a perguntar, isso também não é a Ruda? Também não é o Conselho? Se calhar também é, não é? E proibir isso e sancionar isso como sendo civilizacionalmente questionável é em si questionável, não é? É claro que não devemos pôr de parte, e é aí a questão que eu disse também durante a minha apresentação, que é a ligação entre a cultura e a estruturação cultural e a educação. Se calhar também é uma boa oportunidade para as pessoas que estão relacionadas com a tauromaquia falarem de educação ambiental, certo? E de abrir a discussão, e eu cá estarei, se for preciso e se tiver essa possibilidade, para incitar essa discussão do que são os direitos dos animais, mas também é a cultura. Porque tudo isso é património e é património do Conselho. E abrir mão dele é bom? Deixa a pergunta. Por isso é que eu acho que é mais importante, se calhar, do que a questão da esquerda e da direita. Não é? Até porque a questão da esquerda e da direita às vezes é um bocado ultrapassada, não é? Onde é que começa a esquerda e acaba a direita? Porque às vezes também há um certo puritanismo da esquerda e uma certa crítica à esquerda, do ponto de vista empresarial. Mas depois... Porque há essa ideia até preconceituosa também de que a esquerda gasta o dinheiro todo em educação e em cultura e depois vem arrumar a casa à direita. O que também não é verdade. Porque a esquerda também se preocupa com a economia, a esquerda também sabe fazer contas e a esquerda também se preocupa com o tecido empresarial, também se preocupa com um certo tipo de tecido empresarial que é aquele que tem preocupações éticas, ambientais e de perceber que não vale tudo, que uma boa gestão não é despedir quando as contas começam a dar para o torto, certo? Mas isso não significa que não se preocupe e não tente fazer a captação de empresas. Agora, a captação de empresas não significa dilapidar o que já existe, certo? Mas rentabilizar, revitalizar e dar os meios. Portanto, é isso tudo. E a tauromaquia é muita coisa também, mas também é cultura, eventualmente, e tem a ver com o tecido social de um concelho, como o nosso, diga-se de passagem, a fazer fronteira com o outro, onde isso também é muito importante, como é o de Vila Franca. Como se dizia durante o 25 de Abril, não é? É proibido proibir. Claro que sim. Ok. Censura não. Censura é uma palavra horrível. Não. Eu, como professor, sei uma coisa, à partida, ninguém aprende nada sendo perseguido. Ninguém aprende nada sendo censurado. A educação... Eu só acredito num tipo de liderança. Porque sou fruto do 25 de Abril. E aprendi isso com o 25 de Abril. É a liderança pela inspiração. Não é a liderança pelo chicote. É a liderança pela esperança. E não pela perseguição. É essa que vale. Há uma pessoa que eu admiro muito, que é
que é o Barack Obama e a sua mulher, com todo o respeito, que também tenho aqui a minha esposa. E ela diz uma coisa fantástica: quando passou pela Casa Branca, o cargo não nos muda, revela-nos. E para mim, o Barack Obama tinha isso, tinha essa capacidade de nos inspirar. E é isso. Portanto, há que tocar, caríssimo. Não perseguir, não censurar. E mostrar que, se calhar, há algo que pode ser corrigido. Perseguir, torturar, porque convenhamos. Certeza absoluta que não concordamos os dois. Percebemos que os direitos dos animais são importantes, mas também não concordamos. Eu não concordo, de certeza absoluta, quando há ativistas, com a melhor das intenções, vão incendiar carrinhas de publicidade de eventos taurinos. Eu não posso concordar com isso. Isso é um atentado à propriedade privada. Também não concordo com isso. Ensina-se, educa-se. Não se persegue. É só isso. O que não significa que os direitos dos animais não sejam importantes. Eu não estou a dizer isso. Aliás, o próprio município tem um papel importante e construiu um canil com todas as condições para receber os animais e tem investido muito nisso, como sabem. Portanto, os direitos dos animais são muito importantes para nós. Vamos por aqui, vamos lanchar. Mais alguém? Terminamos. Vocês é que mandam. Curiosidade. Há pouco estavas a falar das condições das salas de aula. Da gestão de... Da sala de aula. Sim. Sala de aula. Das condições. O facto de não teres, olhares para trás e ser o mesmo quadro, as mesmas carteiras. Eu pergunto, em que medida é que teres um quadro diferente muda o modo de aprendizagem para um pensamento crítico? Nada, isso foi uma metáfora. Foi a ideia de tu és homem da imagem, foi a ideia que não mudou. Quase podíamos pôr duas fotografias, uma ao lado de uma da outra, e a coisa era mais ou menos a mesma coisa. Porque sim, inteiramente de acordo, não é por termos uma parafernália informática que as coisas são mais interessantes. Para mim, o dar aulas sempre foi uma coisa muito simples de perceber como é que... Quer dizer, para mim, não é? Obviamente é discutível. O centro tem que ser o aluno, pura e simplesmente. E se o centro é o aluno, temos que lhes dar a oportunidade, primeiro, de perguntar e depois motivá-lo para estar disponível para aprender. Não tem grande ciência, é isto. E uma coisa muito importante, como em todas as áreas, nós, cientificamente, estarmos muito bem preparados. Isso é o fundamental. Eu não consigo ensinar nada a ninguém que eu não saiba e que eu não saiba explicar. Porque senão é ser papagaio, não é ensinar. É tudo? Muito obrigado pela vossa presença. Voltem sempre, são sempre bem-vindos. Todos. Ok, muito obrigado. Bem-aja. Muito obrigado.